Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou Décio Barros, sou advogado criminalista de direito de família e este é o primeiro de muitos vídeos que produzirei para conversarmos a respeito dos institutos do direito criminal e do direito de família. Hoje eu quero conversar com você a respeito do casamento. O casamento está definido a partir do artigo 1511 do Código Civil. E lá fala a respeito da vontade mútua de homem e mulher. No entanto, o direito, o entendimento jurisprudencial atual, né, admite a vontade mútua de duas pessoas também do mesmo sexo, o casamento homoafetivo, a ser tratado em vídeos futuros. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Quem é que pode casar? Podem casar pessoas a partir dos 18 anos. Quem tem 16 e 17 pode casar? Sim, com a devida permissão dos pais. Isso está no artigo 1517 do Código Civil. Porém, se houver algum desacordo entre os pais da noiva e os pais do noivo, se os pais da noiva, por exemplo, não permitem, o juiz pode entrar no circuito e pode suprir esta não permissão, esta virtual não permissão, tá bom? Os menores de 16 anos podem casar? Sim, mas somente em caso de gravidez. Isso está no artigo 1520 do Código Civil. Somente em caso de gravidez, pessoas com menos de 16 anos podem casar, tá bom? Muito bem, impedimentos. Quem é que não pode casar? O rol está no artigo 1521, é um rol taxativo e não admite outras hipóteses, tá bom? A primeira hipótese de pessoas que não podem casar está no inciso 1, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, um homem não pode, por exemplo, casar com a sua filha, seja essa filha adotiva ou não, ok? Tudo bem? O inciso 2, a segunda hipótese é os afins em linha reta, ou seja, um homem não pode casar com a sua nora, uma mulher não pode casar com o seu genro. Esse casamento seria considerado inexistente, tá bom? A terceira hipótese, o inciso 3, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante. Ou seja, por exemplo, um homem não pode casar com a ex-esposa do seu filho adotivo. E uma mulher, a mesma coisa. Tá bom? A hipótese 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Isso significa o seguinte: um rapaz não pode casar com com o que popularmente é chamado de meio-irmão. Né? Existem irmãos que têm ou mães diferentes ou pais diferentes. Né? As pessoas costumam chamar de meio-irmãos, tá bom? Mas no direito não existem meio-irmãos, são irmãos. Mesmo de pais e mães diferentes, a lei os impede de casar, tá? No caso de parente, parente colateral até terceiro grau, né? Então, um rapaz ou uma moça não pode casar com seu tio ou sua tia. Com primo, sim, porque primo é parente colateral de quarto grau. Agora, ninguém pode casar com seu parente colateral terceiro grau, tio ou tia, tá bom? A hipótese 5, o adotado com o filho do adotante. Ou seja, são irmãos. No papel são irmãos. Biologicamente, não. Mas, se um rapaz ou uma moça tem um irmão que foi adotado pelos seus pais, né? Seria esse o caso? Então, esse rapaz não pode casar com essa moça. Tá bom? A hipótese 5. A hipótese 6, ou seja, o inciso 6. As pessoas casadas, natural. Quem é casado não pode casar com outra pessoa. Tem que divorciar primeiro, né? O inciso 7,
O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. É natural, né? Por exemplo, uma mulher não vai querer casar, né, com um homem condenado por tentativa de homicídio ou que realmente matou o seu marido. Seria uma hipótese um tanto quanto surreal, né? Não é verdade? Muito bem, os efeitos do casamento. Os efeitos pessoais do casamento estão no artigo 1565 do Código Penal. Isso significa que ambos são responsáveis pelo bom andamento do lar. Antigamente não. Antigamente o marido era quem decidia tudo. Hoje não. Hoje, no novo Código Civil, né, o bom andamento do lar é responsabilidade de ambos. Tá? E os deveres dos cônjuges, os deveres do marido e os deveres da mulher. Esses deveres estão no artigo 1566, ou seja, o que eles têm que fazer? Né? O inciso 1 diz, fidelidade recíproca. Essa fidelidade não é apenas física, também é psicológica e cibernética. Cibernética não pode ficar mandando e recebendo mensagens amorosas de outra pessoa. Isso, pela jurisprudência, já é considerado infidelidade. A segunda hipótese, né, o inciso segundo, a vida em comum no domicílio conjugal. Tem que morar na mesma casa. Embora a jurisprudência ainda minoritária já admite moradia em casas diferentes, mas a jurisprudência majoritária ainda diz na mesma casa. O inciso 3, mútua assistência. É claro, se a esposa está precisando de uma ajuda financeira ou psicológica, o marido ajuda. A recíproca também é verdadeira, tá bom? O inciso 4, o sustento, a guarda e educação dos filhos. Sustentar e cuidar dos filhos é dever de ambos, não somente do marido ou somente da mulher, tá bom? O inciso, ou seja, o marido também tem que trocar a fralda, tá bom? O inciso 5º, respeito e consideração mútuos. Claro, né? Claro, respeito e consideração mútuos entre ambos, né? Os efeitos patrimoniais do casamento são o regime de bens. Conversaremos sobre isso num vídeo futuro, tá bom? Bom, ninguém casa pensando em separar. Lógico, né? A gente torce para que o casamento dure. O casamento foi feito para durar. Porém, o legislador fez essa previsão, né? No artigo 1571 do Código Civil, tá? A primeira hipótese, o inciso 1, né? O casamento termina pela morte de um dos cônjuges, seja morte presumida ou morte real. Morte real é aquela que tem corpo, tem velório, tem enterro, né? E a morte presumida é aquela morte onde a pessoa desapareceu, não tem corpo. Isso é morte presumida. 2, pela nulidade ou anulação do casamento. O casamento foi anulado ou já nasceu nulo, tá bom? A terceira hipótese, pela separação judicial. Lembrando que quem é separado não pode casar de novo, pode namorar, mas não pode casar. Depois, quarto, pelo divórcio. Divorciou, acabou o casamento. Pode casar de novo, tá bom? Isso é o que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a todos pela atenção. Até um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.